Os deuses amavam esta ilha. Minos, o lendário rei, governava um reino poderoso. Nos seus tesouros, ele acumulava ouro e pedras preciosas. As costas pareciam invencíveis e os portos seguros. Uma grande cultura floresceu. Os habitantes viviam com abundância. Magnificamente cresceram aqui as primeiras cidades da Europa à luz do Mediterrâneo. E a terra fértil parecia um paraíso. Nenhum inimigo ameaçava a vida pacífica. De repente, assim parecia, os elementos juntaram-se para destruir este mundo feliz. Dizem que a terra se abriu. Será que um vulcão espalhou cinzas que trouxeram a morte sobre as cidades? Houve um terremoto? Os inimigos conquistaram a ilha? O que aconteceu realmente há 3.500 anos na ilha de Creta? O mito do Minotauro. Uma revolução técnica transformou o mundo. No lugar das ferramentas e armas de pedra, vêm aquelas de bronze. E Creta torna-se o berço da cultura europeia. O próprio pai dos deuses, Zeus, gera o primeiro rei de Creta, Minos, com a princesa Europa, que ele tinha roubado disfarçado de touro. A maldição do deus do mar Poseidon atinge a esposa de Minos, Pasífae. Ela apaixonou-se por um touro, concebendo dele um filho metade homem, metade touro, o Minotauro. E o rei esconde o enteado com chifres num labirinto. De Atenas, subjugada por ele, Minos exige sacrifícios humanos para o monstro faminto. A cada 9 anos, 7 virgens e 7 rapazes de Atenas são mandados para o labirinto construído por Dédalos para serem devorados pelo Minotauro. Um dia, Teseu, o filho do rei de Atenas, Egeu, mistura-se entre os rapazes a serem enviados para Creta para o sacrifício. Ele pretende matar o monstro. Na sua volta, ele colocaria velas brancas nos barcos, como aviso para seu pai de que ele venceu o Minotauro. Caso ele fosse morto, a frota voltaria para casa com velas pretas. Então, os navios partem para o misterioso reino de Minos, indo para o sul. Os jovens destinados à morte pisam no solo de Creta, guiados por Teseu. O caminho do porto até o palácio de Cnossos parece não ter fim. Quantas vezes jovens já tinham passado pelo mesmo caminho ao encontro do destino terrível? Minóicos curiosos receberam os jovens de Atenas. Amplas escadarias na frente do palácio do rei formam um teatro ao ar livre. Foi aqui que a filha de Minos, a loura Ariadne, viu pela primeira vez Teseu apaixonando-se pelo herói? Os atenienses perdem toda a esperança. Nunca eles tinham visto antes edificações tão magníficas, salas tão amplas, corredores grandes, escadas que levavam para baixo para uma sala de banho ritualístico. Serão eles aqui preparados para a sua morte? Na manhã do dia do sacrifício, os jovens atenienses, numa procissão solene, são conduzidos até aquele labirinto do qual nenhum homem escapou com vida. É um reino de sombras marcado pelo machado duplo.
A palavra labirinto vem da palavra grega antiga labros, casa do machado duplo. Aqui, o horrendo Minotauro aguarda as vítimas sentado no seu trono. Ninguém, dizem, pode escapar dele. Os bramidos do homem-touro estremecem os corações dos jovens de Atenas. Mas, a conselho de Dédalus, Ariadne deu ao seu amado Teseu uma espada milagrosa e um novelo de lã vermelha. Sem medo, ele mata seu meio-irmão, o Minotauro, e com a ajuda do fio vermelho consegue voltar à liberdade. Com Ariadne a bordo, os atenienses partem, dando uma parada em Naxos. O deus Dionísio ciumento faz com que Teseu fique embriagado para raptar-lhe a jovem noiva. Devido ao luto pela perda de Ariadne, Teseu manda colocar as velas pretas. Egeu, o pai de Teseu, vê chegando as velas pretas e, de desgosto, joga-se ao mar de uma rocha alta, que desde então é chamado de Mar Egeu. Até hoje, o passado misterioso parece estar vivo em Creta, como se a história desde então não tivesse se movido. Já nos tempos de ouro de Creta, as florestas tinham sido devastadas para servirem de madeira para navios e palácios. A paisagem é das manadas. Elas dão carne, leite, couro e lã. As estações do ano determinam o ritmo de vida dos habitantes. As mesmas atividades desde há muito tempo. Os senhores da ilha substituíram uns aos outros. A localização entre a Ásia, a África e a Europa tornou Creta uma presa cobiçada dos estrategistas. Romanos, bizantinos, árabes, venezianos e turcos deixaram seus vestígios. Somente no início do nosso século, depois da independência de Creta do Império dos Osmanos, os arqueólogos começaram a penetrar nas camadas do passado de Creta. Em Knossos, o inglês Arthur Evans, junto com 150 colaboradores, escavou quase 500 quartos, salas, corredores e pátios, todos pertencentes a um único complexo de edificações, o Palácio do Rei. A arquitetura é tão confusa que Evans estava convencido de ter descoberto o labirinto do Minotauro. Com muita fantasia, ele tentou reconstruir as edificações cobertas de escombros. Cimento e pedras tinham de substituir as colunas e os tetos originários de madeira, que foram todos queimados. Aos poucos, a cultura fundada novamente assume uma forma. Somente a técnica de animação por computador possibilita uma ideia do tamanho e da suntuosidade da edificação. Através de enormes pórticos de entrada, chegamos à parte interna do palácio. Ao redor da grande praça central são agrupados edifícios de representação e santuários, a parte administrativa, armazéns, tesouros e as oficinas. Aqui juntaram-se os fios do reino de Minos. Os cretenses não pareciam ter medo de inimigos. O centro do poder não tem nenhum muro protetor. Os homens de Knossos mostram consciência do seu valor. As mulheres amam elegância e adornos. Motivos alegres enfeitam as paredes, flores, animais, um mundo harmonioso. Nenhum herói armado, nenhuma glorificação da guerra. Sir Arthur Evans, enobrecido pelo seu trabalho, dedicou 40 anos a este lugar misterioso. No solo, ele encontra paredes de mármore, pisos de alabastro, a surpreendente cultura minoica de mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Nos recintos privados dos reis sacerdotes, o conforto do banho era natural. Escadarias habilmente construídas tinham o efeito de aclimatização. Clarabóias providenciaram uma iluminação suave. Ao lado de aquedutos de tubos de barro, Evans encontrou debaixo do solo um sistema sofisticado de canalização e esgotos para privadas e banhos.
A água pluvial que se juntava nos pátios do palácio foi coletada numa canalização separada e escoada para fora. Nos armazéns encontravam-se 400 recipientes de estocagem para óleos, cereais, mel e vinho. Esta figura de barro foi encontrada em tesouros subterrâneos. Uma sacerdotisa com serpentes sagradas ou a deusa da fertilidade? Quem usava este anel? Era o selo de um rei ou de um sacerdote? Enigmático também é este trono de alabastro. O rei sentava-se nele durante as audiências? A deusa das serpentes celebrava nele seus rituais de sacrifícios? Parece-se com o trono do Minotauro? E novamente a imagem do touro. Enormes esculturas de chifres de touro decoram os lugares sagrados. O touro como guarda, símbolo mágico. Um dos achados mais preciosos em Knossos é o touro com os chifres dourados e olhos de cristais. Era a imagem de um deus adorado pelos cretenses e que somente a lenda dos gregos transformou num monstro cruel? Muitas coisas levam a acreditar nisto, tais como este afresco de parede. Ele conta a história dos jogos suicidas com um animal forte. Acrobatas audaciosos dão saltos por cima do seu lombo. Por trás do culto ao touro esconde-se um mito antigo, cuja base é a domesticação do gado selvagem, do auroque, a submissão da natureza pelo homem. Desde os tempos mais remotos, a força e a ferocidade do touro são símbolos do poder divino. E sempre de novo, os homens mediram forças com ele. Para sobreviver dos seus saltos mortais, os acrobatas de touro de Creta certamente eram exaustivamente treinados. Na Espanha, os vestígios do culto ao touro persistem até hoje. A carnificina aplaudida na arena perdeu todas as relações originárias e já não se trata mais do encontro com o divino. Trata-se somente da destruição de um animal. Quando o touro e o toureiro se enfrentam, o animal já é tão debilitado que não tem nenhuma chance contra um lutador experiente. O final sangrento faz parte do programa. O público festeja uma vitória miserável. Mas também o touro ferido ainda é perigoso. Se o toureiro subestimar o adversário, se fizer um movimento errado, o touro não lhe dá nenhuma chance. Para um toureiro espanhol, é inimaginável enfrentar o animal sem arma, como era costume em Creta. Para os saltadores de Minos, o menor erro podia ser fatal. Talvez tenha surgido assim a saga do Minotauro assassino. A riqueza natural de Creta e uma política econômica hábil fizeram o comércio florescer. Uma frota potente de veleiros remadores atravessava o mar até os vizinhos ricos no sul, Egito. Os comerciantes minoicos subiram o rio Nilo até a cidade lendária de Tebas. Eles viram os templos sagrados de Karnak. Eles ficaram impressionados pelo esplendor das enormes salas de colunas. Até os palácios grandiosos de Knossos, Festus, Malha e Caprosacros eram menores. Nenhum retrato dos seus reis alcançava a grandeza nobre dos faraós gigantes. Os cretenses aprenderam rapidamente. Plantas comparáveis de templos de 3 naves, como foram erguidos para os deuses Ísis, Osíris e Hathor, foram reconhecidos pelos arqueólogos em palácios posteriores cretenses.
Com as influências arquitetônicas vieram as influências religiosas do Egito para a Creta minoica. Nunca os cretenses chegaram ao Egito com as mãos vazias. Os faraós exigentes admiravam a cerâmica ricamente adornada de paredes finas das olarias cretenses. No Egito, os cretenses eram chamados de Keftiu. Eles eram estimados e populares. Eles não vieram com navios de guerra, não queriam despojos, e sim fazer comércio. De repente, porém, o nome de Creta desaparece dos textos nos papiros dos historiadores egípcios. O que teria acontecido há 1500 anos antes de Cristo? Isto é um enigma para os arqueólogos no mundo inteiro até hoje. Para o pesquisador alemão Hans Wunderlich, não existe a pergunta do ocaso dos palácios minoicos. Para ele, Knossos desde sempre foi um grande cemitério. Para ele, chifres de touro são um símbolo da morte. Em procissões, os mortos foram levados para a sepultura, embalsamados, seguindo o exemplo do Egito. Não era um lugar de poder, e sim um lugar do luto, da tranquilidade. Se este foi o centro do culto aos mortos, onde ficava então o palácio dos reis minoicos? A tese de Wunderlich hoje é descartada. Arqueólogos encontraram em numerosas cavernas de sepulturas as cinzas dos mortos dos tempos minoicos. Para os cretenses, as cavernas são lugares santos. Aqui, eles estavam perto das forças indomáveis da natureza no interior da Terra. De acordo com o mito de Zeus, também os deuses nasceram em cavernas. A caverna Letia já foi um lugar de culto há 5.000 anos atrás, conforme provaram os achados nela. Aparecem inquietante à luz dos archotes na caverna de estalactites as peças dos recipientes quebrados dos sacrifícios, há milhares de anos dedicadas aos deuses. Achados também comprovam que aqui a deusa das serpentes foi cultuada. Este estalagmite, um símbolo fálico da fertilidade, está no centro do lugar do culto. Um muro baixo cerca o santuário. Até hoje diz a lenda que mulheres grávidas tocaram na pedra com seus ventres, orando para ter uma boa hora no parto. Também o Monte Ida é um santuário para os cretenses. Numa grota da montanha, que até os meses de verão é coberta pela neve, nasceu o pai dos deuses, Zeus, diz a lenda. Não muito longe da montanha Ida, encontramos as ruínas de Phaestos, depois de Knossos, o palácio mais importante da ilha. Ele também foi destruído 1450 anos antes de Cristo por uma catástrofe enigmática. Um pequeno disco de argila encontrado no lugar é uma sensação arqueológica. O primeiro documento de uma escrita europeia. Até hoje, ninguém pôde decifrar os símbolos nele gravados. Seu significado permanece escondido na escuridão da história. Tudo que até agora se sabe relativo à mensagem que nos foi transmitida no disco de Phaestos é que os hieróglifos, seguindo uns aos outros em forma de uma espiral, devem ser lidos de fora para dentro. Grupos inteiros de símbolos gravados repetem-se. Então parece que se trata de formas ritualísticas de um hino, que guardará seu segredo talvez até a eternidade. Uma olhada nos ritos religiosos dos minoicos é possível graças a um outro achado, no Monte de Urtas, perto de Knossos. Relatórios das escavações permitem a reconstrução de um acontecimento cruel, que aconteceu neste primeiro templo encontrado em Creta.
Atrás da antessala, as portas se abrem para 3 salas de culto. Na sala do meio são enfileirados recipientes com sacrifícios. Os escavadores também acharam ossos de animais nos mesmos. Num pedestal, na frente da parede do altar, encontra-se um par de pés de argila. Provavelmente o pedestal de uma estátua de um deus de madeira que foi queimada. Mas como era a sua aparência? Ele se parecia com a deusa das serpentes de Knossos? Num recipiente quebrado na antessala do templo tem a imagem de um touro. Um recipiente de sangue para sacrifícios de animais. Do lado dos cacos, encontram-se os restos de um ser humano. Era um sacerdote? Na sala do lado direito, os arqueólogos descobrem um acontecimento cuja tragédia não pode ser negada. No bloco do altar, uma mulher e um homem caíram ao chão. No altar encontram-se ossos e uma faca de sacrifícios. Será que aqui, no momento de uma catástrofe, foi sacrificado um touro? Num sarcófago pintado, vemos uma imagem do ritual. A sacerdotisa corta a carótida do touro que está amarrado no altar. Seu sangue jorra para o recipiente sagrado. Porém, no Monte de Urtas não se trata de sacrifícios animais. Médicos forenses constatam que os ossos no altar pertenciam a um jovem. Mas por que um sacrifício humano? O que os deuses deveriam conceder em troco? Não adiantou nada. Um terremoto fez desabar o templo, enterrando o sacerdote e a vítima sob os escombros. Posteriormente, templos e palácios em Creta são reconstruídos, maiores do que antes. Não obstante, o reino dos minoenses desfaz-se. Uma pista nos leva através do mar para o norte. A aproximadamente a 120 quilômetros distante de Creta encontra-se Santorini. O arquipélago em forma de uma foice é o que restou de um enorme vulcão. Parece que verdadeiramente explodiu. Quantidades inimagináveis de lava foram jogadas para o ar. Na terra formou-se um vácuo. O centro da ilha afundou. A água do mar entrou na cratera e Santorini recebeu a forma que possui até hoje. O vulcão ainda é ativo, aos poucos formando novos cones. A calmaria engana. A qualquer momento pode haver uma nova erupção. A vida sobre o solo tão perigoso da ilha requer fé em Deus. E ela tem vantagens. A terra vulcânica, que é especialmente fértil, deixa crescer um vinho famoso nos campos feitos em formas de terraços. Os visitantes de todo o mundo não procuram os sinais da destruição, e sim os vilarejos, que pitorescamente situam-se acima do mar, na margem da cratera. Depois de um forte terremoto em 1956, eles foram reconstruídos. O presente alegre de Santorini esconde no mundo subterrâneo da ilha a imagem de um passado cheio de terror. O arqueólogo grego Spiridon Marinados a descobriu em 1967, na península Akrotiri, debaixo de 1 metro de cinzas. Uma cidade sucumbida da Idade do Bronze. Há 30 anos ela está sendo escavada. Akrotiri era um povoado cretense e seu fim terrível é uma sorte para os arqueólogos. Uma cultura conservada. Cozinhas e oficinas falam do cotidiano dos habitantes, há 3.500 anos atrás. Até mesmo grãos de cereais e caroços de olivas foram encontrados nos recipientes e jarros. Porém, o trabalho entre os muros quebradiços é perigoso.
O descobridor de Akrotiri foi morto por pedras que caíram do alto e enterrado na sua cidade. A filha de Marinados, a senhora Nano, dá continuação aos seus trabalhos. A maioria dos arqueólogos tem a opinião de que os cretenses possuíam algo como um império sobre o mar chamado de Thalassocratia. O que não sabemos é como era a vida na classe dominante. Sou da opinião de que a casta dominante eram os sacerdotes. Eles tinham, ou pelo menos alegavam que tinham, um relacionamento especial com os deuses. Perante o povo, eles já apareciam trajados como deuses. Muitas casas eram decoradas com afrescos, traços cretenses, sacerdotisas. Também este jovem, na opinião dos pesquisadores, leva sua presa do mar para o altar. A cultura esplendorosa desaparece no caos. A terra treme debaixo de Akrotiri, paredes, escadas são esmagadas pela força da natureza. Depois, o vulcão entra em erupção. Muitos pesquisadores são da opinião essa dada primeiro por espíritos marinatos, de que o vulcão em Santorini destruiu há 1500 anos antes de Cristo a grande cultura minoica em Creta. Ele teria jogado suas cinzas através do mar, envenenando o país. Homens e animais morreram de fome. Depois, o morro explodiu. E as massas de rochas que caíram no mar causaram uma onda gigantesca, hoje chamada de tsunami. Esta correu sobre o mar, destruindo a frota famosa de Creta e as fortificações do porto. Dois pesquisadores que contrariam a tese de Marinato são os geólogos alemães Hans Pichler e Walter Friedrich. Há anos eles pesquisam a cratera como se fossem detetives. Até 60 metros tem a camada de cinzas e pedra pomes sob a qual Akrotiri foi enterrada. Rochas como esta, a última grande erupção da Idade do Bronze lançou pelos ares. Suas pedras contam sua história quando se souber lê-la, como é o caso dos geólogos. O professor Pichler procura interpretar os restos de muitos milhares de anos. Isto é uma bomba vulcânica. Nota-se que a camada era úmida. Ela caiu como uma chuva de erupção. Também podemos notar que o bloco de lava quebrou em vários pedaços. No interior da cratera, o professor Friedrich descobre um povoado pré-histórico. Uma prova clara de que a cratera já existiu antes daquela erupção do vulcão que teria destruído Creta. Uma pedra insignificante? Para o geólogo, um livro aberto. Quem olha atentamente descobre caracóis do mar petrificados. Então, a cratera cheia de água do mar em Santorini é muito antiga. E, por conseguinte, não pode ter tido na Idade do Bronze uma explosão com uma onda que chega até as costas de Creta. Com dados novos, os pesquisadores fazem simulações no computador sobre o que realmente aconteceu há 3.500 anos atrás. Nuvens de vapor d'água sobre a cratera anunciam a erupção. Os habitantes fogem da ilha. Depois ocorrem fortes explosões. Cinzas quentes e pedra-pomes são jogados até a estratosfera a uma altura de 47 quilômetros. O vento leva as cinzas para o sudoeste. A chaminé da cratera quebra. A água entra reagindo com a massa de magma queimando, formando uma mistura perigosa. Como em uma explosão atômica, toda a vida em Santorini é apagada. A água do mar entra no funil da erupção e sai como uma avalanche de lama fervente. Mortal para Santorini, porém não para Creta. Milhares de anos se passam até que Santorini adquira sua forma de hoje. Os geólogos querem saber mais. Escaladas em rochas vulcânicas são arriscadas. Porém, aqui encontram-se restos de árvores e plantas que foram queimadas pelas cinzas escaldantes do vulcão. Neles, talvez esteja escondida a resposta para a pergunta: em que ano a ilha foi destruída?
Neste ponto, nós podemos então retirar da rocha vulcânica carvão vegetal, que depois será analisado no laboratório. As amostras de Santorini são analisadas na Dinamarca. A proteção dos traços complicada exige uma tecnologia moderna e métodos de investigação exatos. A análise de C14 é assim denominada segundo o carbono radioativo 14. No tempo medível da sua desintegração, pode-se tirar conclusões sobre a idade de substâncias orgânicas. Pré-requisito é uma quantidade de material de teste suficientemente grande. Isto, porém, não era o caso com as amostras de Santorini. Então, a física nuclear deve vir em socorro aos geólogos. As quantidades diminutas de restos de carvão vegetal carbonizados da parede da cratera são pressionados em cartuchos de um acelerador Tandem. Com esta maquinária potente, high-tech, pode ser exatamente determinado o momento da erupção do vulcão, um acontecimento que data de 3.500 anos. Uma sala subterrânea do Instituto de Física Nuclear em Aarhus, isolado do mundo externo por muros de concreto, com uma espessura de 1 metro. Aqui o teste começa. O sinal para o começo. De um campo magnético potente, partículas carregadas de eletricidade passam através da tubulação até a câmara de cartuchos, chocando-se com a amostra de carvão vegetal. No choque, a matéria é destruída de maneira direcionada, de modo que os computadores possam medir exatamente as partículas liberadas do carbono. A suposição dos geólogos é confirmada. O vulcão entrou em erupção em 1650 a.C., 150 anos antes do que o suposto até agora. O vulcão de Santorini, então, não pode ter destruído Creta. O segredo aparentemente esclarecido continua enigmático, como antes. Muitos milhares de quilômetros ao norte, no gelo eterno da Groenlândia, é encontrada a prova definitiva para os resultados dos testes dinamarqueses. Aqui no alto, as temperaturas nunca sobem acima de 0 graus. Camada sobre camada, a neve se deposita, formando gelo na profundidade em virtude de pressão. 7 países europeus mantêm a estação de pesquisa SCRIP. Para solucionar os enigmas do passado, o gelo de 3.200 metros de espessura da Groenlândia é furado. Tempestades de neve e um frio gélido dificultam a vida dos pesquisadores da estação. As condições climáticas extremas obrigaram os pesquisadores a desenvolver uma tecnologia especial de furar. Em câmaras feitas muito profundamente no gelo, a equipe trabalhou durante 1 ano, até que chegou ao solo firme. Os núcleos de furação trazidos à superfície têm ao todo um comprimento de 3 quilômetros. E em investigações altamente complicadas, revelam a história do nosso planeta. Mudança de clima, eras glaciais. Os pesquisadores podem rever milhares de anos de desenvolvimento da nossa Terra. Também erupções de vulcões a milhares de quilômetros de distância deixaram seus vestígios no gelo da Groenlândia. Neve ácida que os aparelhos de medição podem detectar. O cientista inglês menciona a data da erupção do vulcão em Santorini. 1644 anos antes de Cristo. Para os arqueólogos, esta data é muito útil. Orlos, na costa do norte de Creta. Aqui encontrava-se nos tempos do Império Minoico uma cidade comercial rica. Os restos do antigo porto hoje estão debaixo d'água. Numa ilha avançada, trabalha há anos uma equipe americana de arqueólogos. No verão, as temperaturas aqui sobem a mais de 40 graus centígrados. O professor Solis, da Universidade da Carolina do Norte, é o chefe das escavações.
Camada a camada é removida, cuidadosamente peneirada, para não deixar passar até os menores pedacinhos de achados. Aí Jack Soles faz uma descoberta surpreendente. We're here in the room with the column base in House C1. Estamos agora na casa C1, na base das colunas. Quando nós escavamos para baixo até o chão da casa, encontramos cerâmicas muito bonitas, minoicas, o que determina o tempo da construção da casa. Quando continuamos escavando sob o chão da casa, encontramos esta camada espessa de cinzas de Santorini. Uma parte dela deixamos no lugar de localização originário para que possam vê-la. A camada tem uma espessura de 10 centímetros e estende-se em todo o chão sob os muros da casa. As cinzas são de antes da construção da casa. O mais importante desta descoberta é a fixação da erupção do vulcão de Santorini em relação ao estilo da cerâmica minoica. O vulcão deve ter tido sua erupção quase que exatamente no final da primeira metade da época minoica tardia, iniciando aqui a última parte desta época. Há muitos anos, o arqueólogo americano Philip Bittencourt também pesquisa o passado de Creta. Na ilha de Psirra, ele descobriu um povoado da Era de Bronze. As escavações de Bittencourt confirmam os novos resultados de pesquisas. Catástrofes naturais sozinhas não podem explicar o ocaso de Creta. A destruição desta casa na primeira metade da época minoica tardia poderia ter a ver com a erupção em Santorini. Ela foi construída nos anos posteriores da época de bronze média e não durou até o fim da época minoica tardia. Sabemos que não foi destruída por ondas. Mas é possível que o nível do mar subiu quando da erupção do vulcão e também terremotos aconteceram, muito provavelmente. A casa foi destruída com muita violência e não reconstruída, o que nesta época era fora do comum em Psirra. Em vez disso, construiu-se mais para cima, no interior, mais afastado do mar, e foram usadas pedras muito maiores. Bittencourt continuou procurando e encontrou indícios de violência humana. O local onde nós estamos agora era a cozinha. Aqui encontramos panelas no seu lugar originário, inclusive a ferramenta para moer grãos de cereais. Mas diretamente na frente da casa, encontram-se um grande monte de jarros de guardar mantimentos das casas vizinhas. Tudo foi jogado na rua, sem escrúpulos. Isto nos dá a certeza de que a cidade foi destruída numa guerra. Mas não sabemos se os micênicos vieram do continente grego ou se houve uma guerra civil em Creta. É certo que conflitos bélicos deixam vestígios desse tipo. Uma guerra, então, e não a ira dos deuses atingiu a pacífica Creta? Ou a crueldade dos homens a destruiu? Mas quem eram os agressores? No Peloponeso, a península ante o continente grego, os minoenses ganharam um concorrente perigoso: o povo dos aqueus. Religião, escrita e arte eles tinham aprendido com os cretenses, mas na tecnologia das armas eles eram superiores. De longe, já os imponentes muros do castelo de Micenas anunciam: aqui reina um estado guerreiro. Nos túmulos dos reis de Micenas, um dia o escavador alemão Heinrich Schliemann conseguiu grandes achados. A máscara dourada de um príncipe dos aqueus, a assim chamada máscara de Agamenon. Este ouro veio de Creta? Cálices e joias dourados têm os traços de artistas cretenses, fruto do comércio ou roubos de guerra. Os micênicos atacaram e subjugaram Creta? A melhor explicação para a destruição da civilização minoica no momento é a chegada dos gregos de Micenas.
Eles ocuparam Knossos. Temos aí indícios claros da sua presença, com tábuas escritas em grego de Micenas, pelo novo estilo de cerâmica que foi introduzido em Knossos 1450 anos antes de Cristo, e pela nova forma de sepulturas, dos túmulos que foram encontrados ao redor do palácio. Na costa do sul de Creta, na praia de Comos, os arqueólogos encontraram vestígios dos aqueus. Há 18 anos, o professor Joseph Shaw, de Toronto, procura nas dunas de areia. Tão surpreendente quanto suas ferramentas de escavação é também seu maior achado: os fundamentos de grandes hangares de navios de arquitetura micênica. Uma das descobertas interessantes em Comos é que não temos maiores destruições por fogo no final da Era de Ouro minoica, como é o caso, por exemplo, na vizinha Antiquitira, talvez causado por um ataque armado dos micênicos. Parece que os micênicos não queriam destruir o porto de Comos. Também em Antiquitira, os aqueus construíram. A grande escada conduz a uma rua de mercado greco-micênica, onde cada comerciante tinha sua loja. Naquele tempo, uma novidade para Creta, e até hoje mantido na estrutura do mercado oriental. Até ao Egito chegou a notícia dos novos senhores em Creta. Na Tebas ocidental, os faraós construíram seus enormes templos dos mortos virados para o sol poente. Os mortos devem, em câmaras fundas, junto com seus tesouros, iniciar sua viagem para o outro lado sem perturbação. Longe dos senhores, aqui também foram sepultados os altos funcionários do reino. Sobre suas sepulturas, existem hoje um povoado de felachos. Seus habitantes descobriram a procura por tesouros debaixo das próprias casas, as câmaras dos mortos. O chanceler egípcio Hachmi Re já mandou pintar seu túmulo esplendorosamente quando ainda era vivo. Nos afrescos são mostrados delegados estrangeiros que o chanceler recebia na corte do faraó. Até hoje podemos ver os comerciantes cretenses que trazem presentes de valor. Pouco antes da sua morte, Hachmi Re deve ter recebido a notícia das mudanças políticas em Creta. Rapidamente ele mandou pintar por cima de todos os trajes dos cretenses, colocando o estilo dos trajes dos micênicos. Assim acreditam os arqueólogos. Praticamente uma prova política de que os gregos micênicos assumiram a herança do reino minoico. Mas precisavam eles, para isto, conquistar a ilha? Ou o poder caiu nas suas mãos? As teorias sobre a destruição dos cretenses minoicos mudaram consideravelmente durante os anos. Nos tempos de Evans e depois, as pessoas pensaram em catástrofes naturais, forças cósmicas e terremotos, até a erupção do vulcão em Santorim. Agora pensamos mais no sentido de acontecimentos sociais, um fracasso social do sistema. Talvez a classe dominante, que ao mesmo tempo eram os sacerdotes, não era mais tão bem sucedida no cumprimento das suas tarefas, de modo que perdeu a credibilidade aos olhos da população. Todo sistema político que se desenvolve pela satisfação das necessidades e pela solução dos problemas para a sociedade sucumbe se não continuar desenvolvendo-se e se não oferecer soluções para o futuro. O melhor exemplo disto é a União Soviética. A arqueóloga grega, doutora Nana Marinatos, supõe que os terremotos na era minoica também deveriam ter colocado em questão o domínio dos sacerdotes, pois sacerdotes que não são capazes de providenciar proteção contra catástrofes perdem a credibilidade com seus súditos. A senhora Marinatos concluiu que as catástrofes naturais, não diretamente, mas por suas consequências sociais, contribuíram para o ocaso do reino minoico.
Foi um lugar tenebroso em Creta que juntou Teseu e Ariadne. Possivelmente encontra-se no labirinto dos mitos a chave para a solução do enigma. O país é devastado por terremotos. Nas províncias reina a fome, surgem rebeliões. A casta dos sacerdotes dominantes perde o poder e o forte vizinho Micenas, no norte, é chamado para ajudar. O rei dos aqueus delega um príncipe que se casa com a filha do rei cretense. O deus touro minoico é sacrificado. Ele não foi um deus, e sim um monstro que comia seres humanos no seu labirinto. Assim, a lenda dos vencedores o descreve a partir de agora. Versão brasileira Herbert Richards.